Olá pessoal, vamos para mais um documentário aqui no seu canal de Geopolítica, Economia e Finanças. O conflito entre Israel e o Hamas Gaza é considerada a maior prisão ao ar livre do mundo, criada por Israel, sendo a faixa de Gaza o primeiro estado de Israel. A faixa de Gaza tem 41 quilômetros de extensão total e em sua distância maior 12 quilômetros de fronteira, e em sua distância menor 7 quilômetros de fronteira. Nem sempre o território de Gaza governada pelos palestinos, ou pelo Hamas, os otomanos, que são oriundos da região onde está situado o Cazaquistão, já ocuparam e governaram Gaza, depois os britânicos em 1948, e quando houve a partilha dos dois territórios, ficou o Egito controlando Gaza e em 1967. Durante a Guerra dos 6 Dias, Israel assumiu o controle de Gaza, permanecendo em 2005, quando realizou uma retirada unilateral, incluindo a remoção forçada de mais de 9.000 judeus, que viviam na região, com o objetivo de encerrar a ocupação e a presença de qualquer residência na área. Em 2005, a Autoridade Palestina, liderada pelo Fatah, assumiu o controle de Gaza. Em 2006, houve uma eleição na qual o Hamas ganhou, com a maioria total dos votos. O Hamas então assumiu o comando de Gaza. Em 2007, o Hamas realizou uma grande repressão, usando violência para perseguir seus opositores políticos e implementar sua ditadura e controle total sobre o território. Fatah é o nome de uma organização política e militar de defesa dos interesses e da autonomia palestina. Quando o Hamas assume o controle total da faixa de Gaza, uma organização que não reconhece a existência de Israel e é considerada uma organização terrorista, utiliza esse território como uma base para realizar ataques, incluindo bombardeios, lançamento de morteiros, invasões e sequestros. Como resposta, Israel fecha suas fronteiras para evitar que esses ataques alcancem seu território e para prevenir invasões. Então fica a pergunta: quem é que causou essa prisão? Não foi Israel, e sim o Hamas, pois em tempos de normalidade e não guerra, cerca de 20.000 palestinos saem todos os dias para trabalhar em Israel e voltam, e cerca de 9.000 caminhões por mês entram e saem em tempos de guerra por razões óbvias, a fronteira é fechada. Neste caso, o termo prisão é na verdade feita pelo Hamas pelas suas práticas, pela sua postura, pelos seus objetivos, pela organização terrorista, que quer aterrorizar e guerrear continuadamente atacando civis inocentes. O Egito não abre suas fronteiras com Gaza, devido a preocupações com segurança e estabilidade. Embora Gaza seja habitada por uma população árabe e muçulmana, o Egito reconhece os desafios e perigos representados pelo controle do Hamas na região. O Egito evita lidar com problemas, ameaças, perigos e contrabando associados a essa organização criminosa. Portanto, a restrição das fronteiras é uma medida de segurança, não apenas devido a conflitos históricos com Israel, mas também por causa da natureza problemática do Hamas, que o Egito reconhece como um obstáculo para a estabilidade na região. Assim, a restrição das fronteiras é, em grande parte, devido ao controle do Hamas em Gaza. Entre 2014 e 2015, o Egito adentrou em Gaza para demolir residências que estavam próximas da fronteira, com o objetivo de criar um vácuo ou um espaço para que os terroristas do Hamas não estivessem muito perto da fronteira, criando uma zona de separação, e por sua vez, o Hamas fechou as portas desta prisão e se trancou lá dentro com 2 milhões de reféns que são os palestinos. Neste contexto, é importante questionar se o terrorismo do Hamas é meramente uma resposta à violência de Israel ou uma forma de vingança. No entanto, essa perspectiva não reflete completamente a realidade. O fato é que o Hamas é uma organização com líderes que exercem controle, organizam ações e promovem uma ideologia específica. Esses líderes não sofrem diretamente as consequências no mesmo nível, nem vivem em Gaza. Muitos deles estão em locais externos, coordenando as atividades daqueles que são, de fato, vítimas dessa ideologia. Essas pessoas, por vezes, são convencidas e coagidas a participar das ações do Hamas, tornando-se parte de um ciclo de violência. Portanto, o terrorismo do Hamas é mais complexo do que meramente uma reação à violência de Israel ou uma forma de vingança.
O Hamas e os seus líderes fazem um cálculo racional de custo e benefício do uso do terrorismo, pois é muito fácil para eles desperdiçar as vidas de palestinos que estão numa situação difícil, que foram convencidos por essa ideologia radical, e eles usam essas pessoas sem nenhuma preocupação. O Hamas recruta pessoas para usar como ferramentas em seu objetivo principal, que é a destruição total do Estado de Israel. Isso inclui provocar uma reação exagerada de Israel, levando os israelenses a rejeitarem a paz e adotarem uma posição mais rígida. O Hamas visa afetar a opinião pública israelense, assustando e amedrontando, com o intuito de impedir o diálogo e a paz. O Hamas se beneficia dessa abordagem, uma vez que sua existência e poder dependem da guerra e do conflito armado, que eles chamam de resistência. Hamas quer destruir qualquer tentativa de paz, e em todos os momentos na história, onde se chegou perto de algum acordo de paz, o objetivo deles é que a guerra continue destruindo qualquer processo de diálogo sobre a paz. O que estava acontecendo geopoliticamente é que a região da Arábia Saudita estava em processo de assinar um acordo de paz com Israel. A Arábia Saudita é o país mais importante para o mundo islâmico, porque detém os lugares mais sagrados do mundo islâmico. Se a Arábia Saudita normalizar suas relações com Israel, Hamas perde o seu motivo de existência, porque mais gente estará fazendo a paz com Israel. Então fica claro quais são os objetivos do Hamas, iniciando briga e guerra. Com isso, Hamas consegue trazer mais apoiadores para a sua causa, porque uma vez que você deu o início de um confronto, haverá reação do seu inimigo, haverá reação do lado de Israel, e a reação vai ser um grande mobilizador dos palestinos. Tem quem diga que Hamas e Palestina são a mesma coisa. Existem os defensores fervorosos de Israel que consideram o Hamas e os palestinos como uma entidade única, e a outra parte de defensores fervorosos da Palestina acreditam que a causa do Hamas representa a causa de todos os palestinos. Essa visão demonstra uma falta de compreensão profunda da política interna. A política da Palestina não é o mesmo que a política de Israel, e o conflito entre Israel e os palestinos é uma questão política separada da política interna palestina. Essa confusão persiste tanto entre aqueles que erradamente vinculam o Hamas à causa palestina, quanto entre aqueles que consideram o problema do Hamas como o problema de todos os palestinos, e a causa da Palestina em geral, demonstrando um equívoco em relação às dinâmicas políticas envolvidas. O Hamas é um grupo radical islâmico formado em 1987, após a primeira intifada, também chamada Guerra das Pedras. Foi uma manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação israelense, iniciada em 9 de dezembro de 1987, e tem laços com a Irmandade Muçulmana, que é um grupo estabelecido no Egito. Quando Israel se retirou unilateralmente de Gaza em 2005, a autoridade palestina assumiu o controle por um período. Posteriormente, ocorreram eleições internas entre palestinos, nas quais dois grupos, Fatah e Hamas, competiram. O Hamas saiu vitorioso com 44% dos votos, enquanto o Fatah obteve 41% dos votos, indicando que o Hamas não tinha uma maioria absoluta, mas uma pluralidade, para formar um governo. No entanto, o Hamas não se contentou com sua vitória eleitoral e recorreu à violência, perseguindo e matando políticos do Fatah em Gaza. Isso resultou no controle de Gaza pelo Hamas, desconsiderando o resultado das eleições que eles próprios venceram, estabelecendo uma verdadeira ditadura na região. É importante destacar que as principais figuras da autoridade palestina, como Yasser El-Arafat e Mahmoud Abbas, são associadas ao Fatah. O centro da questão reside no fato de que os objetivos do Hamas não refletem necessariamente os interesses da população de Gaza, muito menos de todos os palestinos. Cerca de 54% dos palestinos em Gaza admitiram ter medo de criticar o Hamas, e uma pesquisa de 2022 indicou que 53% dos palestinos em Gaza concordam que o Hamas deveria cessar suas demandas pela destruição de Israel. Além disso, 71% dos palestinos em Gaza acreditam que o Hamas e suas instituições são altamente corruptos, de acordo com outra pesquisa de 2022. Relatórios de organizações internacionais de direitos humanos, como o Human Rights Watch, destacam os abusos do Hamas contra sua própria população. No entanto, a natureza ditatorial do Hamas
torna difícil medir o verdadeiro apoio popular na prática, uma vez que não há mais eleições, e as pessoas têm pouca voz e capacidade de resistir ao controle do Hamas. Uma discussão relevante gira em torno da ideia de que Israel é o único obstáculo para a criação de um Estado palestino. No entanto, ao voltarmos no tempo, para o início do conflito, quando o Estado de Israel foi criado após a partilha da ONU, não havia tanto um conflito entre israelenses e palestinos, mas sim um conflito árabe-israelense mais amplo. A comunidade árabe era predominante, e muitos que viviam na região se viam como árabes, até mesmo sírios, entre outras identidades. Quando o Estado de Israel foi estabelecido após a partilha da ONU, os países árabes vizinhos não o aceitaram e declararam guerra aos judeus na região. Não foi porque estavam preocupados com a criação de um Estado palestino, mas principalmente porque não desejavam que aquela terra fosse controlada por outro povo. Cada um dos países árabes próximos à região onde os dois estados estavam sendo criados tinha como objetivo ampliar seu próprio território. Um exemplo disso é a Jordânia, que acabou ocupando toda a Cisjordânia, e o Egito, que assumiu o controle de Gaza. Os países árabes detiveram o controle de territórios que, em teoria, poderiam ter sido dedicados à formação de um Estado palestino por um longo período. No entanto, a pergunta essencial é por que esses países não estabeleceram um Estado palestino naquela época, considerando sua alegada preocupação com o bem-estar dos palestinos. Na realidade, a prioridade deles não era, principalmente, criar um Estado palestino. Para os palestinos, Israel representa apenas um dos muitos desafios e inimigos que enfrentam. Além disso, há outras questões e adversários significativos na região. Isso é ilustrado pela situação atual na fronteira de Gaza com o Egito, onde a postura dos países árabes, incluindo Egito e Jordânia, em relação não apenas ao Hamas, mas também aos palestinos em geral, é evidente. Mesmo quando esses países árabes controlaram territórios que poderiam ter sido destinados a um suposto Estado palestino, eles não efetivamente criaram esse Estado e, em vez disso, competiram entre si pelo controle dessas áreas. Além disso, muitos desses países árabes já não veem Israel como o principal problema na região, o que é demonstrado pela crescente normalização das relações entre Israel e alguns deles. Árabes estão assinando acordos de paz e normalização com Israel, o Egito tem o acordo, Jordânia já tinha, e agora os acordos de Abraão que tem Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Sudão, todos normalizaram as suas relações com Israel, e como já falado o país mais importante do mundo islâmico, a Arábia Saudita estava em vias de assinar o acordo de paz, e o Hamas fez de tudo para impedir, e muitos argumentam que Israel não busca a paz. Para entender essa afirmação, é preciso voltar ao passado, às primeiras propostas de criação de dois estados separados, onde ambos os povos poderiam conviver pacificamente na mesma região. A ideia era estabelecer um estado para o povo judeu e outro para os palestinos árabes muçulmanos que residiam na área. Em 1937, uma comissão liderada pelos britânicos, que então controlavam a região, propôs a divisão em dois estados, reservando 80% do território para os palestinos árabes e 20% para os judeus, a fim de criar o Estado de Israel. Os judeus aceitaram essa proposta, mas os árabes palestinos a rejeitaram. Posteriormente, em 1947 e 1948, a ONU delineou as fronteiras, dividindo o território com base na maioria da população de cada lado. Novamente, os judeus aceitaram a partilha, mas os palestinos e os países árabes declararam guerra, atacando Israel. Após essa guerra, a Jordânia conquistou e ocupou a Cisjordânia. Em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a Jordânia e a faixa de Gaza. Em busca de uma solução pacífica, Israel ofereceu devolver esses territórios para a criação de um Estado palestino. Em seguida, ocorreu o famoso Comunicado dos Três Nãos da Liga Árabe, que se recusou a aceitar a paz com Israel, a reconhecer Israel e a iniciar negociações com Israel. Mais tarde, em 2000, houve um período de intensas negociações que duraram 14 dias, envolvendo o primeiro-ministro de Israel, o líder palestino e o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.
Durante essas negociações, foi proposta a criação de 2 estados, com o primeiro-ministro de Israel oferecendo quase toda a faixa de Gaza, 94% da Cisjordânia e até mesmo metade de Jerusalém, como a capital do novo Estado palestino. No entanto, Yasser Arafat não apenas recusou essa oferta, mas também lançou um ataque contra Israel em 2000. Posteriormente, em 2008, o primeiro-ministro de Israel apresentou uma nova proposta de acordo de paz a Mahmoud Abbas, o líder palestino, que também foi recusada. Vale ressaltar que em 2005, Israel realizou uma retirada completa de Gaza, incluindo a remoção de todos os judeus que viviam naquela região. Isso demonstra inequivocamente a busca de Israel pela paz e sua contínua tentativa de alcançá-la em diversos momentos da história. Então ficamos por aqui, pessoal, e obrigado pela sua companhia.